E, galera, outra polêmica forte que deu ontem, de novo, foi com o Renato Gaúcho. Aí eu vou falar, né, por quem tá, pelo lado de quem tá acompanhando tudo sobre esse assunto. Primeiro, porque eu conheço bem o Renato. Segundo, porque minha esposa é gremista, né, é fanática gremista. Parece, na minha opinião, que o Renato Gaúcho, ele tá no limite, tá? No limite ali de estresse, realmente. Parece que o Renato Gaúcho, são anos do Renato Gaúcho como treinador. Treinador no futebol brasileiro, sim, sofre muita pressão. Agora, já entra num cargo sabendo que ele vai sofrer uma grande pressão. E o Renato, ele tá fazendo os ataques aí, não só contra a imprensa, tá? Mas também ali contra influenciadores, né? Que são esses influenciadores de clube, que só falam sobre o clube, que tem canais voltados para o clube. O Renato Gaúcho, o Grêmio venceu o São Paulo, tá? O São Paulo já está garantido na fase de grupos da Libertadores. São Paulo já se garantiu. A briga agora lá é para ver quem vai para a fase classificatória, né? Para pré-Libertadores. Só que o destaque principal acabou sendo o Renato Gaúcho. Ele fez esses ataques contra a imprensa e ele disse que a imprensa vai destruir o futebol. Só que tem alguns pontos do Renato Gaúcho que eu discordo e que eu também vou apontar para jogadores e treinadores, tá? Porque é fácil ele só bater, mas também tem o outro lado. Vamos escutar aí o que disse o Renato Gaúcho em entrevista coletiva logo depois da vitória do Grêmio sobre o São Paulo. Tirei os jogadores ali porque a parte psicológica deles está muito alta. Eu não falei para eles não falarem com vocês. Eu sempre falo para eles que é uma coisa, inclusive, que eu coloquei para o presidente do clube já há alguns dias, para os jogadores saírem por outra saída, para falarem com vocês sempre depois do banho tomado. O jogador, quando ele sai de campo, ele está sempre de cabeça quente. E aí ele pode falar uma besteira para alguém. E vocês se aproveitam, que é o trabalho de vocês, no momento que vocês pegam o jogador de cabeça quente. Então, no momento que o jogador sai para o outro lado e vai para o vestiário, toma seu banho, e depois ele fala com vocês de cabeça fria, ouve alguns conselhos dentro do vestiário, pode ter certeza que as entrevistas vão ser diferentes do que vocês pegarem o jogador de cabeça quente. Hoje eu tirei os meus jogadores ali porque alguns estavam de cabeça quente. Eu não quero entrar de novo nesse assunto. Eu não quero, mas alguns de vocês da imprensa são culpados por causa disso. Eu já falei lá atrás, eu vou voltar a repetir para vocês. Algumas pessoas da imprensa estão acabando com o futebol. Estão acabando com as entrevistas de jogadores, de treinadores, porque o que vocês pegam pesado é inacreditável. Essa semana vocês pegaram pesado comigo, eu mato no peito, tô nem aí. A minha vontade era de processar alguns de vocês, para tirar um dinheiro de vocês. Não que eu preciso, mas para dar para uma instituição, qualquer pessoa, mas para dar trabalhinho para vocês, porque vocês, alguns de vocês chegaram no máximo. Vocês não têm mais respeito com o treinador. Vocês não têm mais respeito com os jogadores. E aí eu sempre falo para vocês, e olha que eu estou bem tranquilo, hein? E eu sempre falo para vocês, como que vocês querem respeito da parte do treinador e por parte dos jogadores? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu falei para os meus jogadores, se vocês pegam, na minha época, eu como jogador e outros jogadores, vocês não iam ter mais entrevistas. Não iam mais ter, não iam. Infelizmente, todos vocês iriam pagar o pato. Porque o que vocês andam fazendo com o futebol, vocês estão acabando com o futebol. Vocês quando falam, vocês querem clique, vocês querem tumulto, vocês querem dinheiro. Vocês não pensam na família dos jogadores, vocês não pensam na família do treinador. Quando eu dei a declaração, preste atenção que vocês também têm família, preste atenção que vocês também têm filhos. Negócio, quando eles vão para o colégio, vão no supermercado, vão numa loja, vão no shopping, eles podem ser xingados também. E aí vocês vão ver o que o jogador, a família do jogador, o filho do jogador, o filho do treinador passa. Eu tenho uma filha,
Eu tenho uma filha. E aí muita gente não entendeu o que eu quis falar. Ou se fez de trouxa que não entendeu, ou é burro mesmo. Aí tem que botar na balança para ver até que ponto ele é. Ele quis fazer a onda, ele entendeu, mas ele quis fazer essa onda, ou ele é burro mesmo. Então, o que eu vou fazer para vocês? Vocês aqui estão perdendo. Eu amanhã depois eu vou parar, sou mais um que vou parar, sem problema algum. Agora, essa nova geração aí, essa nova geração, eu vou falar uma coisa. Quem leva o futebol à frente, quem sustenta o futebol são os jogadores. E no momento que os jogadores acordarem, vocês vão ser prejudicados da imprensa. Pode ter certeza disso. Olha aí, ó. É o desabafo do Renato Gaúcho, né? Ele fala que a imprensa está destruindo o futebol. E aí ele fala alguns momentos ali, coisas que eu discordo e coisas que eu concordo. Primeiro, muitas vezes os ataques pegam pesado mesmo, ataque pessoal. Eu acho que a imprensa tem todo o direito de criticar se acha o trabalho ruim. Agora, quando tem ataque pessoal, quando fala de caráter, aí é o único exagero que eu vejo, na minha opinião. Até porque eu acho que treinador e jogador, eles são tão bem pagos porque eles têm uma função que tem uma grande pressão sobre eles. E por que tem uma grande pressão sobre eles? Porque envolve muito dinheiro, envolve paixão, envolve muito dinheiro. Então, há ali uma pressão, sim. Só que quando eles colocam lá num contrato que eles vão ganhar mais de 1 milhão por mês, eles também pensam nisso. Então, o que eu acho é, quando a ofensa é pessoal, ela é errada. E aí o Renato tem todo o direito. Aí o Renato tem, inclusive, que entrar na justiça, se ele quiser. Agora, se o jornalista está falando que o trabalho dele é ruim, que o trabalho dele é péssimo, que o time do Grêmio está desorganizado, aí ele está falando do jogo, está falando do futebol. Não acho que caberia processo. Agora, quando o Renato diz, mas os jogadores vão parar de falar com a imprensa, vocês criaram isso. Mentira. Isso quem criou foram as assessorias de imprensa. As assessorias de imprensa que trabalham nos clubes, eles não deixam o jogador falar com a imprensa há muito tempo. Há muito tempo. Contanto que eu reclamo disso há muito tempo. Às vezes o jogador quer falar. O jogador fala, por mim eu falaria, vamos fazer uma entrevista legal. E a assessoria, não. Não pode. Eles não podem falar. É oba-oba. Essa palhaçada de futebol para dizerem que trabalham, né? Porque o assessor de imprensa hoje, na maioria das vezes, na minha opinião, de clube, ele atrapalha o trabalho da imprensa. Ele não ajuda o trabalho da imprensa. Ele faz o que é fácil para ele. Vamos lá, bota aí numa zona mista, ganhamos. Vai lá na zona mista. Perdemos, vou pegar assim o jogador que tem coragem para falar na zona mista. Você não negocia mais entrevista, como a gente tinha dificuldade, Vamp, no Reis da Resenha. Vários jogadores que eu falava que queriam falar e a assessoria não deixa. Então também não vai botar desculpa que é porque atacam tanto jogador que eles não querem mais falar. Não. O jogador não quer falar porque ele tem preguiça de falar ou porque a assessoria não quer que ele fale e pronto. E eu acho errado, porque o jogador deveria dar satisfação para o seu torcedor. Deveria dar mais entrevistas para o seu torcedor. Então, esse negócio de que jogador não fala mais por causa da imprensa, para mim é mentira. É por causa da assessoria de imprensa. E digo mais, para mim, acabam tendo mais ataques por isso. Por quê? Ninguém fala com a imprensa. A imprensa precisa ter conteúdo. E aí os caras falam, opa, então vamos falar do jogo. Já que ninguém quer falar, já que a gente não tem aspas nenhuma para passar pro torcedor, vamos falar do jogo? Vamos mostrar que o jogo foi ruim? Vamos mostrar que esse jogador não jogou nada? Eu acho que tem os dois lados também, não tem santo. Agora, a ofensa pessoal, essa eu concordo com o Renato. Se chamar de mau caráter, de safado, do que quer que seja, aí sim, cabe processo. Agora, falou do jogo, eu acho que quem é treinador, quem é jogador, tem que estar preparado para uma pressão, assim como a gente. Eu tô falando isso aqui agora, com certeza tem milhares de pessoas me xingando no chat. Graças a Deus, eu tô cagando. Eu não tô ligando nada pro que falam ou não do que eu vou dizer aqui. Agora, eu acho que assim tem que ser o jogador, tem que ser o treinador também. Se ele tem uma função pública, ele sabe que ele vai ser exposto.
Então, essas coisas que eu discordo um pouco. E outra, quando o Renato fala, estão pensando em like, estão pensando em dinheiro. Poucas pessoas na sociedade pensam mais em dinheiro do que jogador de futebol, treinador de futebol, empresário de futebol. Então também não joga isso só para a imprensa. Todo mundo está preocupado em ganhar seu dinheiro. Todo mundo está preocupado de receber. E jogador, treinador, recebem uma fortuna para fazer o que fazem. E muitas vezes fazendo mal. Então, eu não vejo motivo para criticar jornalista ou influenciador que faça a profissão dele pensando em dinheiro. Ou não. Ou o treinador não pensa em dinheiro. Ou o jogador não pensa em dinheiro. Quantos jogadores também não usam redes sociais para ganhar dinheiro? Então, aí eu acho que também é querer fazer uma forçação de barra. Para mim, o principal, a única coisa que tem como reclamar é ofensa pessoal. Vamp, Mauro Betti e Fábio Piperno. Então, o que falar sobre esse segundo desabafo do Renato contra a imprensa? Então, Tico, eu fico do outro lado, joguei com o Renato, é um grande amigo, joguei com ele no Fluminense. Mas a verdade é o seguinte, cara. Porra, dá um nome aos bois. Ele não fala quem é. Aí a gente fica do outro lado aqui, vendo as coletivas. A gente senta, foi agora no meio de semana, ontem de novo. É não sei o quê, não sei o quê. Porra, por que o Renato não fala quem é, ó? É Mauro Betti, é Piperno e Vampeta. Ó, esses caras aqui estão falando merda, se vendem, não sei o quê. Papai, ele não fala. Aí não tem nem como comentar, a gente saber quem é. Ou se tem alguém mesmo. Então ele tem que falar quem é, pô. Todo mundo tá cobrando isso. Generaliza todo mundo, por exemplo. Eu tive uma fonte que me contou que não batia com o Gabigol. Eu falei, quem falou? Mauro Betti. Parabéns, está de volta, um grande companheiro. Era melhor ainda quando ele não estava, só estava mais agora. Meu irmão, é na goela, que nem eu falo, o craque Neto, na goela. Tá junto, não tá, é concorrência. Porra, é assim? Então já vou vir pra cá. Então, pô, mas porque a gente disputa a audiência, né? Então tem que, pô, o programa de informação, o pessoal quer saber. O Renato não fala quem é, Tico. É verdade, né? Ele ataca e não fala quem é. Sem dar nome aos bois. Também é um fato. Mauro Betti e Fábio Piperno. Eu vou dizer, você já disse bastante coisa que eu concordo também a esse respeito. O Renato exagerou no tom, mas a imprensa tem exagerado no tom. Quando fala de novo, acabei de falar que não se deve generalizar a imprensa, né? Quando eu falo aqui mesmo, pô, na Jovem Pan, se falou na Jovem Pan, quem falou na Jovem Pan? É o Vampeta? É o Pilhado? É o Piperno? Vai ser o nosso merchan já? É o chefe? Não, fala quem falou e onde falou. Né? Até porque, inclusive, eu trabalho em outros lugares também, outros também trabalham em outros lugares. Eu sou o mesmo, tá? O que eu falo na Jovem Pan, falo em outros lugares. Talvez fale mais contundentemente alguma coisa no outro, porque também a gente tem que ter, não é? Tá passando pano, tá fazendo média. Não, estamos fazendo mídia, né? E é mais ou menos a mesma coisa. Você pode falar uma coisa sobre o seu irmão para a sua mulher, e você não vai falar para ele ou para sua mãe. É óbvio, não é uma questão só de ser esperto e de inteligência, é uma questão de empatia, né? Uma das tantas coisas que faltam ao mundo, empatia e, sobretudo, respeito. Amor é fácil amar, né? A gente vê como é fácil amar no futebol, até quando o time nos entrega, a gente continua tendo esse amor incondicional. Mas o mínimo de respeito é empatia, né? E a gente está cada vez mais difícil. Então o Renato extrapola algumas coisas, mas nós aí, de um modo geral, e não é todo mundo, extrapolamos em algumas coberturas. Quando a gente vai fofocar no sentido de ir para a vida pessoal do atleta, do treinador, do gestor, do cartola, do próprio jornalista. Então, assim, a gente está se perdendo. E está se perdendo de uma maneira absurda, abstrusa e abjeta. Inclusive porque tem pessoas que vivem muito bem, e mesmo se vivessem muito mal, eu estou falando vivem muito bem de dinheiro, não sei como é que conseguem dormir, vivem pagando pessoas para expor intimidades, questões pessoais das pessoas, e sai de fofoca. E não dá nem para falar mal, porque senão você vai ser vítima da fofoca, e mal porque tem bilhões de seguidores, né? Então, por exemplo, a polêmica que tem acontecido nas últimas semanas entre a Andressa Urach e a Juju Pimenta, seria isso? Você, Piperno, que é sempre muito bem informada? Muito.
Aí é vampeta. A nosso Léo Dias aí é o vampeta. Exatamente. Mas voltando, mas deixa quieto. Na outra jogou um copo, arranhou, mas enfim, deixa lá. É mais ou menos isso. Nisso o Renato tem razão. Mas muitas vezes, lamentavelmente, o Renato perde até a razão quando ele não vai falar dos problemas do time que ele cria. E, de novo, estamos falando de um mito tricolor, de uma estátua merecida porque ele fez de atleta, pelo que ele faz de treinador. O Renato é um dos maiores nomes da história de qualquer clube do mundo. Porque o que ele fez como atleta do clube, você pode dizer que é o melhor jogador que já jogou pelo Grêmio. Claro que o Ronaldinho Gaúcho é muito mais jogador que ele, mas a história que ele tem no Grêmio como atleta é insuperável e como treinador é comparável do Filipão. Então, assim, olha o tamanho dele, merece várias estátuas. Mas não pode, por conta disso, não assumir alguns dos erros que têm acontecido no time dele, e às vezes a gente não assume alguns elogios que ele merece, como, por exemplo, ele ainda é o vice-campeão brasileiro. É difícil imaginar como é que o Grêmio conseguiu atropelar e ser o vice-campeão brasileiro do ano passado, como foi impressionante a derrocada do Botafogo, impressionante a assunção do Palmeiras, campeão bicampeão nacional, e como o Grêmio virou vice-campeão. Tem muita coisa errada e muita coisa complexa. A gente tem outra fala, tá? A outra fala do Renato, que a gente quer mostrar aqui, que ele atacou o presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul. Kaique, dá tempo de mostrar antes de ir pro break na rádio, para mostrar pra galera da rádio também, que aí a gente coloca a declaração e depois a gente vai para um break na rádio. Então vamos botar aí a declaração do Renato Gaúcho, o ataque, né, do Renato Gaúcho ao presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul, que fez uma nota repudiando o Renato Gaúcho pelo que eles chamaram de ameaça a jornalistas. Vamos ouvir aí. Esse tal de Ricardo Amaral, é isso? Que é presidente da SEG, é isso? Rogério Amaral, é isso mesmo? Esse é um débil mental. Esse é um idiota. Esse é um idiota, pela nota que ele ajudou a escrever lá. Eu vou falar por quê. Sabe por que você é um idiota, Rogério? Porque, infelizmente, o caso que teve ano passado, acho que foi ano passado, lá no Beira-Rio, com um cidadão com uma criança no colo, na briga, ele brigando dentro do Beira-Rio, dentro do campo, com os jogadores do Internacional, o cara com a criança no colo, hoje ele é associado da ZEG. E aí eu pergunto, quem é o idiota na história? É ele. Você, Rogério, você é o grande idiota. Eu estou te falando, você é um delinquente. Eu estou falando. E por favor me processa, que eu vou te processar também. Se quer dinheiro, não tem problema, não é briga de dinheiro. Vai em frente, você é um delinquente. Como presidente, olha o exemplo que você dá. Olha isso, débil mental, idiota. Renato Gaúcho partiu para cima aí do presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul. Apesar de discordar de muita coisa do que o Renato falou e concordar com muitas, eu adoro esse jeito do Renato, tá? Eu gosto, é um cara que eu já tive muito mais contato, tá? É um cara que já foi muito meu parceiro, a gente afastou, né? Porque quando você tem um programa tão grande quanto o nosso e que a gente fala muitas coisas, a gente não pode também ficar sempre em cima do muro, muito jogador, muito treinador se afasta, mas você tem que fazer seu trabalho. Agora, é um cara que eu gosto muito, é um cara que eu acho papo reto e eu gosto de quem é corajoso assim. Ele não fica falando por trás, ele fala na lata logo de todo mundo. É um baita personagem, né, ô velho Vamp? Você vê, a gente nem falou direito do jogo ainda, porque o Renato, ele chama a atenção realmente com essa personalidade dele. Ele tá brigando lá direto com os caras, né? Principalmente nos últimos 5 dias. Mas eles que se entendam, né? São da província de São Pedro, se conhecem, eu nem sei quem é esse maluco aí que ele tá falando. Boa sorte pra eles. Ô, Piperno, o Renato tem alguma razão nesses questionamentos dele? Porque a nota, eu vou até ler aqui a nota, que eu até fui buscar ontem. Eu fui no Instagram da ASEG, né? Que eu vou até buscar aqui de novo. Deixa eu buscar aqui. Que eu ontem busquei aqui, ASEG. A nota foi a seguinte:
A Associação Rio-Grandense de Imprensa e a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos e a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil manifestam veemente repúdio às acusações genéricas e às ameaças irresponsáveis proferidas de forma reiterada pelo treinador Renato Gaúcho. Embora tenha todo o direito de questionar críticas e de contestar informações que julga equivocadas, o referido profissional age no limite da delinquência e compromete a integridade do clube que defende ao incitar a torcida a constranger jornalistas e seus familiares, como fez na entrevista coletiva que concedeu depois do jogo da última quarta em Belo Horizonte. Ao divulgar publicamente essa posição conjunta, a a SEG e a SEB, que são as associações de cronistas, conclamam as autoridades no sentido de prevenir consequências graves para manifestações de tamanha irresponsabilidade. Foi por isso aí que o Renato Gaúcho reagiu, né? Foi essa a nota da SEG, assinada, claro, pelo seu presidente. E, Piperno, eu quero saber se você acha que o Renato tem alguma razão, né, em toda essa treta e aí nos ataques ao presidente da SEG. Bom, o tom é extremamente belicoso aí de parte a parte, né? Os dois estão batendo muito de peito aberto. Não sei como foi que começou esse atrito. Aquela nota do Renato no meio da semana passada foi extremamente infeliz, mas eu também não sei o que foi que ensejou aquilo. Não sei como começou. É claro que até por tudo que os colegas já expuseram ontem e hoje, a gente sabe que, de fato, o ambiente ele vai se tornando cada vez mais violento mesmo. As agressões, as críticas, elas cruzam aquela linha muito tênue, às vezes, da opinião sobre um determinado evento para invadir o pessoal, sim. Agora, isso também não começou agora, mas é evidente também que passou a ser exacerbado, potencializado por conta da presença cada vez mais forte aí de pessoas que fazem as suas carreiras nas mídias sociais, nas redes sociais. Tem, sim, a bancada caça-clique é cada vez maior, isso em todas as atividades, não apenas no jornalismo esportivo. É claro que é cada vez mais difícil lidar com isso, mas é também hoje uma realidade que se impõe e os profissionais vão ter que se habituar cada vez mais a isso. Agora, de qualquer forma, eu estava aqui fazendo, enfim, um exercício histórico, porque para tentar entender como é que isso foi durante todo o tempo, né? E como isso tem evoluído de década para década. Por exemplo, na Copa de 70, naquela fase de preparação da seleção brasileira, eu acho que raramente uma figura de primeiríssimo nível do futebol, enfim, brasileiro foi mais exposta do que a figura do Pelé. Havia, campanhas organizadas, por exemplo, contra a presença do Pelé na seleção brasileira, a ponto, inclusive, da Rádio Jovem Pan, naquele momento, uma campanha capitaneada pelo Marechal da Vitória, Paulo Machado de Carvalho, pedindo para que o público apoiasse a presença do Pelé na seleção brasileira. Na véspera de um jogo do Brasil contra o Chile aqui em São Paulo, ele pedia, e os locutores da Jovem Pan naquele momento liam mensagens de apoio ao Pelé, de tanto que se batia no Pelé naquela época. Vejam, até a figura do Pelé era exposta a isso. Na Itália de 82, por exemplo, o técnico campeão do mundo, Enzo Bearzot, também lá internamente pediu que, enfim, ele acabou liderando um boicote à mídia italiana, que também naquele momento ela agredia demais uma seleção que de fato vinha se arrastando, não só na fase preparatória, como na própria primeira fase da Copa do Mundo. Então, o que a gente vê hoje não tem nada de novo se buscarmos o que foi a história do futebol. Mas, repito, acho que o Renato foi muito infeliz naquele episódio do meio da semana, embora ontem ele tenha falado também uma série de verdades, expondo como
cada vez mais, enfim, ruim, né, essa relação entre personagens do futebol e imprensa esportiva. Agora, com tudo isso, a gente não fala mais de futebol. O Grêmio faz um péssimo campeonato brasileiro, a gente está falando de um Grêmio vice-campeão brasileiro e que lá atrás, na temporada passada, teve muitas virtudes por conta do ótimo trabalho que o Renato faz, e o trabalho dele em 2024 é ruim, embora tenha reagido nesse segundo turno. E veja, eu estava olhando a campanha do Grêmio aqui no segundo turno, Pilhado. O Grêmio, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 7º colocado nessa segunda metade de campeonato, com 29 pontos, aliás, um a mais que o Flamengo. O Flamengo fez só 28. Então, a gente deixa de olhar para muita coisa de ruim que o Grêmio fez nesse Campeonato Brasileiro, sim, mereceu críticas, mas também, por conta de todo esse tsunami, se fala muito pouco da campanha de reação do Grêmio na segunda metade de campeonato.